Pessoal, então, gostaria de dar as boas-vindas a todos. E antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o público presente, composto por alunos de graduação, de pós-graduação e professores da UniOeste e comunidade em geral. Então, boa noite a todos. Também gostaria de cumprimentar os organizadores e idealizadores do evento, os professores Cristiano Stan e Carlos Alberto Gonçalves, os coordenadores dos programas de pós-graduação e desenvolvimento regional e agronegócio, o professor Lucir, e o professor Flávio, do programa de pós-graduação em economia. E a diretoria do NDR, a professora Crislaine Cola, e o professor Valdir, juntamente com o próprio Cristiano, que faz parte do NDR, e, já cumprimentado, e o professor Carlos, que é o coordenador do curso de Ciências Econômicas. Hoje nós estaremos recebendo o palestrante professor Silvio César Aren. Ele vou falar brevemente o currículo do professor. Ele é economista, mestre em economia rural e doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez pós-doutorado em desenvolvimento regional e agronegócio aqui conosco. É docente da Universidade de Santa Cruz do Sul pelo curso de Economia desde 1990 e leciona também no curso de Relações Internacionais. O professor Silvio, além da docência, ele é pesquisador, consultor e trabalhou na iniciativa privada. Nesse sentido, eu vou abrir a palestra, então, para o professor Silvio, que vai abrilhantar a nossa noite, apresentando a palestra intitulada Sobre a necessidade de novos olhares dos indicadores de desenvolvimento. Então, Silvio, você seja bem-vindo. O nosso tempo é em torno de 1 hora e eu passo a palavra imediatamente a você. A gente começou estritamente às 19h30, são 19h32, então até às 20h32 você tem o tempo para você fazer sua apresentação. Então, uma boa noite, Silvio. A palavra é sua. Ok, muito obrigado, Reimar, pelas palavras introdutórias. Muito obrigado aos programas de pós-graduação em desenvolvimento regional e agronegócio e de economia, na pessoa do Lucir e do Flávio, nas coordenações, que me fizeram este convite para poder trazer um pouco de algumas discussões, experiências que eu venho desenvolvendo aqui no PGDR da Unisc. Como todos sabem, eu tenho um carinho muito grande por todos os docentes do corpo do colegiado, do curso de Economia da UniOeste, todos estes já listados aí pelo Weimar, tem mais uma turma grande, além do Valdir, do Flávio, do Lucir, do Cristiano, Carlinhos, a Crislaine, mesmo também do Peri, que está terminando a reunião da Sober, deve se juntar ao grupo. Espero que não faça muitas perguntas depois. A Miriam, que está no seu recesso, no seu ano sabático, aproveitando um pouquinho de folga. Então, um grande abraço virtual a todos. Sinto-me honrado em poder trazer um pouquinho da minha experiência, né? E esperamos que até o final do ano a gente tenha uma situação melhor e possamos estar presencialmente junto de todos e compartilhando a discussão. E tendo também o carinho, a presença da plateia. Nas palestras virtuais a gente não consegue fazer perguntas, né? A gente deixa sempre algumas indagações para a plateia, aquela paradinha para respirar, e aí o público faz o seu comentário, interage muito mais. No ambiente virtual isso fica um pouco dificultado. Da mesma forma, também não dá para ficar contando piada, por mais sem graças que elas sejam, sempre alguém dá uma risadinha, mas aí a gente não consegue ver a tela de cada um, quem entendeu ou quem gostou da piada. Então, vou preencher o tempo com uma série de slides, mas tentei trazer um pouco dessa discussão sobre indicadores e, ao final, trazendo um pouco de algumas reflexões sobre isso. Então, uma primeira questão, eu sempre começo com a pergunta do professor Ladislau Dalbor, que diz
indicadores, afinal, o que nós estamos medindo? Sempre indicadores suscitam uma pergunta a respeito do que de fato nos interessa saber, o que de fato estamos acompanhando. Só para fazer uma provocação um pouco, já que estamos no programa de desenvolvimento regional e agronegócio, sempre a gente tem que dar uma cutucada, eu, meu querido irmão Weimar, a gente já tem experiência de fazer isso um ao outro. Então, nós temos sempre dois lados de uma moeda. Por um lado, temos uma conta boa, positiva, produtiva para o âmbito da economia, mas talvez tenhamos também alguns efeitos nefastos ou não tão bons, não esperados, tá? E que isso acaba gerando motivo para alguns questionamentos e algumas preocupações. Então, não é apenas a questão da produção, mas também pensarmos um pouco nas questões ambientais, nos custos para a sociedade e, principalmente, sobre qualidade de vida. E também é algo bastante difícil, né, de qualificar o que vem a ser exatamente qualidade de vida. A ideia de desenvolvimento, ela é bastante complexa, não tem um único significado, tem um conjunto de sentidos bastante diferentes de acordo com cada autor, varia no tempo, varia no espaço, o contexto no qual cada sociedade está inserida vai dar uma ideia do que se entende por desenvolvimento e, portanto, em consequência disso, daquilo que se entende como formas de acompanhar, de mensurar, de avaliar o que venha a ser esse tal de desenvolvimento que nós trabalhamos nos programas de pós-graduação. Tem uma série, outra ainda, tá, de questões importantes para serem discutidas. Isso envolve pobreza, envolve desigualdade de renda, envolve inclusão social, participação, geração de emprego, enfim, é um tema bastante amplo e bastante complexo. Amartya Sen, bastante conhecido, vai falar na questão das liberdades. Liberdade de poder escolher. Para poder escolher, precisamos ter renda, precisamos ter um sistema político que dê espaço à participação de todos. Precisamos ter educação para ter conhecimento. E por aí adiante. Então, não podemos estar tolhidos, privados das nossas liberdades para podermos fazer escolhas. Esse é um dos conceitos principais, independente das visões, das orientações a respeito do desenvolvimento, seja desenvolvimento econômico, seja desenvolvimento regional, endógeno, o qualificativo que se coloque ao final do termo desenvolvimento, certamente nós passaremos pelos ensinamentos do Amartya Sen, pensando na questão das liberdades e na privação do acesso a um conjunto enorme de coisas que, de fato, dificultam a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. Então, nós precisamos pensar um pouquinho além do apenas econômico. É interessante que esta discussão ela não vem de agora. É lógico que neste momento de pandemia, de fechamento da economia, de restrições ao deslocamento, etc., há uma oposição que é falsa entre vida e economia. Há os defensores de um lado, de outro, e eu fiquei bastante feliz, porque no primeiro semestre eu trabalhei a disciplina de meio ambiente e desenvolvimento, tanto no pós quanto na graduação, e nós pudemos discutir por diversos momentos esta relação entre economia, saúde e qualidade de vida, ou garantia da vida, tá? Como uma falsa oposição que se coloca entre fechar tudo e quebrar as empresas ou abrir tudo e elevar o número de mortes. Mas, como eu dizia, essa discussão, que hoje talvez seja mais presente, mais forte, de fato, ela já é muito anterior. Deixo uma palavrinha do Kuznets,
bem conhecido na teoria dos ciclos econômicos, e ele vai ter uma fala muito importante, vejam, em 1932. Está quase completando um século de vida. Há 88 anos ele já dizia que o bem-estar não se resume na questão da renda nacional. Há uma necessidade outra de uma série de indicadores para, de fato, aferir o que nós entendemos como bem-estar e qualidade de vida. Então, não é uma discussão nova, é uma discussão já bem posta na literatura econômica. Há uma série de autores críticos a esta visão. Trago apenas alguns mais conhecidos. Georgescu Reagan, que discute a questão da entropia no processo econômico, é um dos pais da economia ecológica. O Serge Latouche, que discute o decrescimento. Mais do que nunca hoje, a questão do decrescimento está em voga, quando nós notamos que a redução da atividade econômica impactou muito positivamente na questão ambiental. Ficamos todos surpresos em ver que existem peixes nos canais lá em Veneza, com água límpida. Não tínhamos a menor ideia de que isso fosse possível. Depois de mais de 50 anos, se pôde ver algumas montanhas que antes estavam encobertas por toda uma série de poluição advinda da produção industrial. Pela primeira vez, viemos lá situações de melhoria da qualidade ambiental, de redução da poluição do ar. E, no entanto, era preciso que os ambientalistas nos alertassem de que produção, cada vez mais produção, nos levaria a uma situação de extrema dificuldade de manutenção da vida. E agora, quando a gente vê que, de fato, com a redução da atividade econômica, a melhoria do meio ambiente, as pessoas estavam possivelmente com, se não cobertas de razão, pelo menos com uma boa dose de razão. E aí a discussão do decrescimento ganha corpo e se torna particularmente relevante neste momento. Mas também outros autores, a Hazel Henderson, o próprio professor Ladislau, da PUC de São Paulo, extremamente crítico, que ainda traz muito a discussão do setor financeiro, a preponderância do setor financeiro atualmente. O chileno Max Neff, daqui a pouco ele aparece também nos slides seguintes, com uma outra visão da economia. A Kate Raworth, que estava agora bastante conhecida com o seu Doughnut Economics, ou Economia da Rosquinha, trazendo uma outra visão, de novo, não era o processo econômico. O Fitoussi, que participou da comissão com Stiglitz, também uma nova discussão ou uma rediscussão dos indicadores econômicos. Então, tem um monte de gente discutindo e questionando esta visão pura, estrita, do ponto de vista econômico e principalmente a respeito do PIB. Tem mais uma turminha ali embaixo no slide com uma pergunta, né, marcada em vermelhinho. O que esses caras têm em comum? O Kahneman, o Solow, o Stiglitz, de novo, o Sen e também o Yunus. Todos eles criticam essa visão economicista e eles têm uma coisa em comum. Todos eles foram prêmios Nobel de Economia. Ou seja, não é o Silvio que está dizendo isso. São os caras, eu sempre brinco, uns quantos degraus acima. Aqueles que estão no topo do prêmio Nobel, questionam esta visão economicista. Então, apenas para lembrar, para passar um pouquinho rápido, não é ideia discutir muito sobre metodologia de indicadores, mas algumas coisas é preciso relembrar. O indicador por si só é uma medida de operacionalização. Identifica
se uma variável, se conceitua ela, ou seja, se tem uma base teórica, uma explicação, um entendimento do conceito, e depois uma forma de operacionalizá-lo, uma forma de encontrar uma proxy, uma variável que explique o comportamento daquele conceito que estamos tentando acompanhar. Portanto, eu lembro aqui duas falas importantes nesse sentido. Januzzi, para quem trabalha com indicadores, os textos dele sobre indicadores sociais sempre são uma referência, lembra que o indicador apenas mostra, ele apenas traduz aquilo que a teoria, que o conceito trouxe e a forma como nós o operacionalizamos. Trago isto porque eu lembro que o importante, fundamental, é nós termos uma reflexão sobre. Portanto, a fala do Bachelard vem nesse sentido. É preciso pensar para depois quantificar, e não fazer o caminho contrário. Primeiro, medir, quantificar e depois encaixar isto em algum conceito ou explicação. O caminho é o reverso. Ele parte inicialmente da teoria, da construção teórica, da explicação, do entendimento de mundo, para então podermos ver na realidade uma forma de operacionalizar, de encontrar as variáveis e os indicadores que deem conta disso. A partir disso, nós vamos para a prática. Poderia listar uma série maior ainda de indicadores, sejam eles em valores absolutos, como, por exemplo, o PIB, sejam em valores relativos, como é, por exemplo, o IDH, que nós veremos logo em seguida, sejam indicadores mais na linha da economia ecológica, de fluxo e estoque, de eficiência, eficácia, enfim. Temos N formas de pensarmos isto. Mais do que isso, temos uma imensa gama de metodologias. E temos metodologias super sofisticadas. E aqui fala um professor de econometria. Então, não estou criticando por criticar, mas dizendo com, creio, algum conhecimento de causa. E já vi uma série de indicadores muito lindos, desenvolvimento de modelos matemáticos fantásticos. Tanto faz a ordem aqui. Pode-se fazer uma regressão, depois uma análise de cluster, de componentes principais. Pode-se fazer o contrário, primeiro ver um cluster a partir de não sei o quê, depois fazer uma regressão. É tudo muito lindo, bonito e maravilhoso. E ganha prêmios de melhor tese em economia, tranquilamente. Mas eu pergunto, qual é a aderência disso à realidade? O quanto isto melhora, de fato, a realidade que está tentando explicar. Depois, lembro sempre que usar o PIB, o pior ainda, o PIB per capita, não tem nada a ver com qualidade de vida e nem com bem-estar. Nós já vimos em uma enorme de trabalho, de experiência, acaba nos trazendo isso também, pelas defesas de dissertação, de tese, de todas as orientações que já tivemos. A tendência normal é caracterizar uma determinada região e a primeira coisa que vem à mente ou à tona no texto é o produto interno bruto. E, na sequência, o produto bruto per capita como uma proxy da renda. Mas PIB per capita não é nada mais do que uma proxy da produção por pessoa. Dito de outro modo, da produtividade de cada habitante. Produtividade que, aliás, depende do tipo de produto, porque é avaliado a preços monetários. Então, é lógico que produtos com menor valor agregado, commodities, por exemplo, vis-à-vis produtos industrializados, mais complexos, terão resultados diferentes. Além disso, a própria intensidade tecnológica, a própria intensidade na relação capital-trabalho, que a gente estuda lá na microeconomia, na teoria da firma, também vai impactar no PIB e, portanto, no PIB per capita. Ou seja, isso não tem nada a ver com renda per capita.
E aí nós sempre brigamos para que não se utilize apenas e tão somente este indicador para aferir a realidade de uma determinada região ou de um país que nós estamos analisando. Então, medir a renda a partir do PIB não é suficiente, PIB per capita não é renda per capita, e além disso tem um problema conceitual muito grande com o uso do produto interno bruto. Podemos ver os desastres ambientais, só para relembrar, porque não podemos deixar de esquecê-los e não podemos naturalizar o que aconteceu com Mariana e Brumadinho. Mas todo o impacto ambiental agora necessita de um esforço enorme para, pelo menos, minorar algumas situações naquelas duas regiões, sabendo que não se conseguirá restabelecer o meio ambiente à condição anterior, mas todo este esforço ele conta positivamente para o PIB. Estão sendo mobilizados tratores, máquinas, pessoas, estão sendo pagos aluguéis para as famílias atingidas, que perderam as suas residências, outras serão construídas, enfim, tem toda uma economia da reconstrução. E isso faz o PIB crescer. Mas está crescendo por uma coisa ruim, algo que não deveria ter acontecido, e, portanto, nos faz questionar esta medida. Não são gastos úteis para a sociedade. Seria um dinheiro muito melhor utilizado se fosse para outras finalidades do que para esta que está sendo utilizada. Portanto, alguns advogam que todos os gastos de recuperação ambiental, na verdade, deveriam ser deduzidos da conta do PIB. Porque é o custo, como eu comentava lá no início, que é imputado para a sociedade. Portanto, é preciso repensar um pouco a atividade econômica, o primado da atividade econômica sobre as demais dimensões, e aí eu trago contribuição do Jean Gadret, com um livrinho muito legal dele, Os Novos Indicadores de Riqueza. O que ele nos traz aqui? Primeira questão, tudo que se pode vender aumenta o PIB, mas isto não quer dizer que vai aumentar o bem-estar da população. Em algum lugar se contabilizam as perdas de bem-estar, ou não. Não se contabiliza isso em nenhum lugar. Uma perda de bem-estar importante, nós até não sentimos tanto, porque estamos em cidades de tamanho aproximado, em torno de 130 mil habitantes aqui em Santa Cruz, em torno de 140 mil em Toledo, e não temos uma perda muito grande de tempo devido a congestionamentos. Mas imaginem a perda de bem-estar de quem mora em Curitiba, em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, que perde 2, 3 ou mais horas diárias preso no trânsito para chegar no seu local de trabalho e depois para retornar para casa. Isso não é contabilizado no PIB, e óbvio que o PIB cresce porque as pessoas se deslocaram para trabalhar, mas tem um custo para elas. Um custo de bem-estar, de distanciamento da sua família, usar o termo distanciamento, tão caro nestes momentos atuais. Além disso, tem uma série de questões que não são comercializadas, não são vendidas. A gente sempre lembra do trabalho doméstico, do trabalho voluntário. Isso melhora o bem-estar das pessoas, consegue ajudar muitas pessoas, minorar as dificuldades de outras através do trabalho voluntário, de doações, e isso não aparece em lugar nenhum no PIB. Então, o texto do Gadret e da Florice, os novos indicadores de riqueza, são fundamentais para a gente repensar um pouco essa relação. Tem um pouquinho mais que eles dizem ainda. A gente mede apenas no PIB a produção, o output, tá? E não é apenas isto. Por último,
também não se tem nenhuma discussão na conta do PIB sobre desigualdade econômica, sobre pobreza, segurança econômica, enfim. No mínimo, a gente tem que utilizar não o PIB, mas alguma medida de renda, massa salarial, por exemplo, e devidamente corrigida pelo índice de Gini de concentração de renda. No mínimo isso, tá? Para podermos ter uma avaliação um pouco melhor da situação de um país ou de uma região. O Max Neff é um economista chileno que vai trazer também algumas discussões. A primeira reflexão dele é como servir as pessoas, e não as pessoas servirem à economia. Eu fico lendo isto e fico pensando no momento atual. Isso não é o momento de retomar estas discussões, essas contribuições e fazê-las valer mais sério e nos esforçarmos para colocá-las em prática. Estamos discutindo muito mais agora, felizmente, espero que assim continue, a necessidade do ser e não a do ter. Portanto, o desenvolvimento se refere a pessoas e não aquilo que foi produzido materialmente na sociedade. Muitos ainda têm uma visão tradicional ligando crescimento igual a desenvolvimento. Mas é preciso sempre reforçar que são duas coisas completamente diferentes, e apesar de alguns autores até entenderem que desenvolvimento e crescimento são diferentes, acabam dizendo que para que haja desenvolvimento é preciso ter primeiro crescimento, o que é completamente enganoso. No limiar, uma visão dessas acaba nos levando ao que o Delfim Neto já dizia, que primeiro é necessário que o bolo cresça para depois podermos dividi-lo. Ora, isso só vale se nós pensarmos lá no ótimo de Pareto, em que ninguém quer abrir mão de absolutamente nada para melhoria da situação de outras pessoas. Outra questão fundamental que o Max Neff lembra, a importância ambiental dos ecossistemas. Isso a Kate Raworth vai nos trazer de novo, nos Dogma of Economics. A economia funciona sem o meio ambiente ou não? E o meio ambiente funciona sem a economia? Sim, o meio ambiente funciona sem a economia. Ele tem vida própria. Mas a economia não funciona sem o meio ambiente. E se a gente tem alguma dúvida no que o Max Neff diz, pode ler a Kate, ou então voltar lá no próprio Georgescu Reagan e tirar esta dúvida. E vai ficar bem claro que o processo econômico não funciona se não tiver a questão ambiental. Mas o reverso, não há problema algum. A quinta proposição do Max Neff é claramente a discussão que a Kate traz na economia da rosquinha. Tá? Então, nós temos um subsistema menor de algo muito maior. E, portanto, temos, sim, limites ao crescimento da produção. E, por último, cada vez mais claro na discussão, infelizmente, a gente tem que reafirmar isto nestes dias de pandemia, é que nada pode estar acima da vida. E aí, quando muitas vezes me perguntavam, eu tinha que responder o seguinte: CNPJ vai fechar? Sim, vai fechar. Mas ele pode reabrir lá na frente. O problema é quando nós fechamos ou cancelamos, alguns utilizam esse conceito, um CPF. Este não volta, não tem jeito. Portanto, temos que sim pensar a vida em primeiro lugar, porque é ela que faz a economia se movimentar. A não ser que nós pensemos num mundo Matrix, em que os robôs tomem conta de tudo por nós e nos decidam o que nós devamos fazer. Mas ainda estamos longe, felizmente, desta situação. Portanto, é preciso repensar uma série de coisas, é preciso repensar o processo,
no mito do progresso, para usar o que o Dupas diz, e revermos toda a nossa discussão a respeito do que entendemos como contabilidade social, do que entendemos como PIB, como contribuição, como forma de mensuração da atividade ao longo de um ano, e incorporarmos um conjunto de outros indicadores, de outras medidas, de outros conceitos para entendermos melhor o que é desenvolvimento. Lembro alguns indicadores aqui, não tão conhecidos, não tão badalados, diria assim, mas super importantes que nós temos que estudar. O próprio livro, então, do Gadret e da Florence, novos indicadores de riqueza, índice de bem-estar econômico, índice de bem-estar econômico sustentável, o indicador de poupança genuína do Banco Mundial, a Fundação Calvert Henderson nos Estados Unidos, com uma série de novos indicadores para a qualidade de vida, o resultado da comissão do Amartya Sen, com Joseph Stiglitz e o Jean-Paul Fitoussi, que rediscutia as questões sobre o desenvolvimento econômico e sobre as medidas do progresso econômico. É um relatório muito interessante, publicado em 2008, sintetizando toda a discussão que estes autores fizeram. De novo, lembrando, Amartya Sen e Joseph Stiglitz são prêmios Nobel de Economia. Então, são pessoas que têm bastante conhecimento de causa para comentar sobre a necessidade destes novos indicadores. Mas eles já vêm de bem mais tempo. A medida de bem-estar econômico foi proposta por Nordhaus e Tobin, quando? Em 1972. Ora, de novo, Nordhaus e Tobin são prêmios Nobel de Economia. São pessoas que têm conhecimento e trazem contribuições super importantes para o debate. Uma série outra de indicadores, só para passar rapidamente, depois eu apresento alguns. Tá? Painel da sustentabilidade, a pegada ecológica, o índice de um planeta feliz, o índice de bem-estar econômico sustentável, o ISEV, os indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE, e dá para listar ainda uma série de outros indicadores e iniciativas. Felizmente, muitos usam o IDHM, o IDH dos municípios, o IDESE no Rio Grande do Sul, o indicador da FIRJAN, o índice FIRJAN de desenvolvimento humano, e por aí afora. A gente não dá para listar todos eles, porque são, de fato, muitas iniciativas e muitas operacionalizações destes indicadores aqui apresentados em termos, em escala municipal, estadual e mesmo nacional. Então, tem uma série de outros indicadores para usarmos no lugar do PIB e do PIB per capita, que tanto estrago já fizeram nas visões de desenvolvimento econômico. Eu vou falar um pouquinho sobre o IDH. Ele é conhecido desde 1990. Ele tem três dimensões, três preocupações maiores na linha da discussão do Amartya Sen. A contribuição fundamental dele se traduz em duas partes. Uma primeira é a questão do ser humano. Deixo aqui marcado a visão de trazer a pessoa para o centro da discussão e não a questão econômica. Então, como eu digo ali, o ser humano deixa de ser um instrumento para servir as empresas. Quando o ser humano serve as empresas, ele passa a ser mão de obra, assalariado, trabalhador. Apenas isso na referência à sua força produtiva. E isso não tem a ver, óbvio, com qualidade de vida. Qualidade de vida é ler, estudar, conversar, escutar música, ter cultura,
trabalhar é uma necessidade para que possamos alcançar todos estes outros objetivos. Pois bem. As 3 dimensões, então, do Índice de Desenvolvimento Humano dizem respeito à vida longa, acesso ao conhecimento e padrão de vida. Veja uma complementaridade entre estas 3 dimensões. Não adianta termos uma longevidade se não temos conhecimento. Lembram que o Amartya Sen falava. Liberdade implica conhecimento. Tá? Também não adianta termos conhecimento, termos uma vida longa, longeva, se não temos uma renda monetária suficiente para aproveitarmos tudo isso. Então, a necessidade de combinarmos todas estas 3 dimensões, e esta simplicidade, ela foi motivo de convencimento do Amartya Sen para o lançamento deste indicador. Na verdade, ele apenas referendou. A proposta original é do Mahmud-ul-Haq, outro economista indiano, que apresentou ao Amartya Sen esta proposta. Mas ele acabou levando o mérito por também ter participado e referendado desta discussão. O que o Amartya Sen diz é que o desenvolvimento é um processo multidimensional, multifacetado. E ele era totalmente contra a reduzir a um número, apenas um número entre 0 e 1. Mas, como este número entre 0 e 1, adimensional, que foge da dimensão monetária, a elite, o entendimento, a localização de uma região, de um país, numa escala vis-à-vis outras regiões e países do mundo. A simplicidade dele encantou a Amartya Sen e ele acabou dando o braço a torcer e referendando essa proposta. Para lembrar um pouquinho, passar bem rápido algumas questões metodológicas e depois apresentar também alguns outros indicadores. O IDH traz o valor observado, ou seja, o indicador da região em análise, e a sua distância em relação ao pior indicador. Então, o valor da região menos o valor mínimo, a distância absoluta, ou quão longe estamos da pior situação. O seu denominador é a distância entre o melhor indicador, o valor máximo, melhor situação de todo o conjunto avaliado. E a sua distância absoluta, de novo, em relação ao pior valor. Ou seja, o quanto longe está a nossa situação em relação à distância total a ser percorrida. Por isso que ele normaliza entre 0 e 1. Então, nós estamos a X anos longe, ou melhores, na longevidade do que o pior indicador, mas falta-nos X% para alcançarmos o melhor indicador. Então, o IDH tem esta facilidade, esta simplicidade de apresentar o quanto já percorremos no caminho e o quanto nos falta para alcançar a melhor situação. Portanto, de 0 a 1, ele normaliza todas as variáveis e dimensões em análise. Tem alguns probleminhas apenas para trazer, só para complicar um pouco, para quem gosta de mexer com os números. Aqui eu trago uma diferença entre as médias aritmética, geométrica e harmônica. O IDH utiliza a média aritmética. Vejam que para um conjunto diferente de situações, nós temos a mesma média aritmética, e ela tem como principal problema que uma dimensão que tenha um desempenho muito melhor acaba mascarando o desempenho de uma dimensão pior. Então, por exemplo, se um indicador A tem um resultado de 0,9 e o indicador C de 0,10, nós temos uma situação muito boa, por exemplo, do ponto de vista econômico, mas uma situação muito ruim do ponto de vista da educação
ou da saúde, qualquer uma das outras duas dimensões. Mas na média aritmética, o final é 0,5. Então, quando uma variável se sobrepõe às demais com desempenho muito melhor, ela mascara o desempenho ruim em outra dimensão. Esse é um cuidado que é preciso ter no uso de indicadores agregados. Acabamos escondendo algumas dificuldades. O melhor é utilizarmos a média geométrica, ou melhor ainda, a média harmônica. A média harmônica, todo mundo lembra, é aquela chapa que as universidades utilizam na seleção no vestibular. Ainda mais que agora, algumas universidades já avisam que não utilizarão a nota do Enem no próximo ano, porque tem uma série de problemas decorrentes, né, neste ano letivo. Mas a média harmônica, ela acaba eliminando uma parte deste problema. É preciso ser bom em tudo. Melhor ser razoável em tudo do que ser muito bom numa e muito ruim em outra. Eu apenas lembro, eu nem vou falar aqui das ponderações das dimensões. Mas o IDH trabalha com o mesmo peso para as três dimensões, o que já implica que longevidade, escolaridade têm o mesmo peso do rendimento. Não sei se isso é mais aqui só para rápido, a primeira linha, então, a dimensão, as três dimensões, vida longa, conhecimento, nível de vida, os indicadores utilizados para transformar este conceito desta dimensão em algo mensurável, quantificável, para podermos criar depois, então, na terceira linha, o índice da dimensão, e aí se combinam todos eles no indicador final. Há uma série de outras utilizações desta mesma metodologia, o índice de desenvolvimento ajustado ao gênero, índice de pobreza humana para países em desenvolvimento, para países da OCDE, aquela que o governo tenta entrar, o Trump já barrou a nossa possibilidade. Temos uma outra discussão super atual também, a participação segundo o gênero, participação das mulheres, fundamental discutir isso. E, a partir da ideia do IDH, combinando um indicador comentado antes, que é a pegada ecológica, temos do lado esquerdo as necessidades das gerações atuais. No lado direito, ou no eixo horizontal, as necessidades das gerações futuras. Como que nós conciliamos isto na ideia de desenvolvimento sustentável, a preocupação nossa atual com a preocupação daqueles que nos sucederão? Como que nós estamos nisto hoje? Apenas um retrato. Nós aqui no Brasil estamos ali na confluência das duas linhas vermelhas, com uma pegada ecológica já mais elevada, ou seja, longe da sustentabilidade, mas nem tanto preocupados com as necessidades das gerações atuais, que é traduzido por um PIB bastante elevado. E aí, para trazer um pouco mais de figurinhas, de desenhos, para nós pensarmos um pouco sobre esta questão dos indicadores. Aqui é um mapa mundi anamórfico. O mapa anamórfico é aquele que muda a dimensão conforme a representação da variável que nós temos. Ou seja, nós temos o tamanho dos países de acordo com o seu PIB. E aí nós já vemos ali a América Latina bastante fininha, a África, então, é mais fininha ainda. Ela some. E os Estados Unidos estão lá, bem grandinhos, enormes, e a China, os dois maiores do mundo. Mas isso se traduz também numa pegada ecológica bastante diferenciada ao longo de todo o globo. E à medida que nós notamos países maiores, tamanhos maiores, significam que o custo deste produto interno bruto maior
se traduz também num custo ambiental bem mais elevado. E reforça de novo a necessidade de repensarmos algumas coisas. Eu pergunto, o que de fato é importante? Na economia, nós aprendemos, lá com os neoclássicos, que a utilidade marginal do dinheiro ela é constante. Para cada real ganho, a utilidade marginal do próximo real é a mesma. Será que isto vale para todos os produtos? Para todas as situações? A da cerveja? Ou a do vinho? Ou a de um livro? Ela é constante ou ela é crescente? Um livro a mais na nossa estante, um livro a mais lido, ele tem uma utilidade marginal menor do que o anterior? Ou ela é igual? Ou ela é maior? Li mais um livro, me dá um grau maior ainda de felicidade. Eu pergunto, a felicidade marginal da cerveja, mas poderia ser de qualquer outro produto, ou de qualquer outra atividade, ou de qualquer hora a mais de lazer. Se a gente quiser pensar no paradoxo renda-lazer. E como pergunta importante disto, né, fica sempre o lembrete. Pessoas devem ser produtivas ou felizes. E isso importa para nós pensarmos o que nós entendemos por desenvolvimento e, portanto, como nós o conceituamos e, na esteira disso, como nós o medimos, quantificamos, como nós operacionalizamos este nosso conceito. Tenho que trazer mais alguns gráficos, eu sei que o tempo já foi bastante longo, mas isso foi estratégia já combinada com o Cristiano, com o Weimar, de falar bastante e dar menos espaço para perguntas. Aí ninguém me questiona. Mas vejam, alguns gráficos interessantes aqui. O crescimento da renda pessoal é descolado do percentual das pessoas muito felizes, que se mantém na faixa dos 33%, 34%, ao longo desde a década de 70 até o começo dos anos 2000, a despeito do crescimento da renda. Por isso que eu perguntei, a utilidade marginal do dinheiro ela é constante? Em termos de felicidade, qual é o impacto disso? Este gráfico nos dá para pensar um pouquinho. Também alguns outros indicadores nos fazem pensar um pouco mais sobre esta relação. Eu destaco o ISEV, que é o Index of Social Economic Welfare, ou seja, o bem-estar socioeconômico, que considera uma série de questões que não aparecem na conta do PIB. Trabalho doméstico, por exemplo, os custos ambientais que eu falava antes, a recuperação de Mariana e Brumadinho, entram na conta negativamente. Vejamos alguns resultados. A linha vermelha é o produto interno bruto. A linha preta é o índice de bem-estar socioeconômico. Vejam que tem um formato, um comportamento muito semelhante até meados da década de 80, e dali para frente, o crescimento do produto interno ele não se traduz numa melhoria do índice de bem-estar socioeconômico. As curvas vão se descolando cada vez mais. Pior, por um período o PIB cresce e o ISEV diminui. Mas isso acontece também para um conjunto de outros países. Eu selecionei aqui da Itália. Vejam que desde antes ainda, na metade dos anos 60, há um descolamento bastante grande. O PIB cresce e o índice de bem-estar não acompanha nunca mais dali para frente. Um comportamento errático. Mesmo quando o PIB cresce, o índice diminui. Mesmo numa sociedade tida como avançada, como desenvolvida, como a da Suécia, caiu um pouco mais distante, mas já lá na metade dos anos 70, um pouco depois que o caso italiano e o caso chileno, também há esse descolamento. E na década de 80, apesar do crescimento do PIB, o bem-estar diminui. Não sei se era por questões de ficar preso no congestionamento, creio que neste caso não, mas
há um descolamento. E várias outras iniciativas, se nós formos acompanhar, nós veremos também este descolamento entre PIB e bem-estar. Um outro indicador que é bastante conhecido, bastante controverso, é o Índice de Felicidade Nacional Bruta do Butão. Vejam que nós temos 9 dimensões. Essas 9 dimensões, elas se desdobram em 72 indicadores. Vamos trazer todos eles, que é uma lista bastante grande, mas vejam que o último padrão de vida é apenas um entre os 9. Tem uso do tempo, tem cultura, tem meio ambiente, tem governança, que é participação política, que é transparência política e confiança nos políticos. Mas tem também bem-estar psicológico, aliás, é o primeiro. Aliás, é este que tanto se discute nesses tempos de isolamento, de pessoas e famílias trancadas em casa, com poucas saídas, e toda uma nova arquitetura do seu trabalho. E todos estamos lendo e vendo das dificuldades justamente no bem-estar psicológico e os efeitos da pandemia sobre isso. Qual é o indicador que pega, que capta esta discussão? Apenas o da felicidade interna bruta do botão. Aqui, no lado ocidental, nunca tínhamos pensado sobre a importância deste indicador. Aqui, para trazer uma figurinha colorida, né, a dimensão, as 9 dimensões com a sua participação. Só para lembrar que estes pesos, eles não são iguais para cada um. Educação é 9,78%, um pouco menos do que a saúde, que é 13,10%. Educação também é menos do que uma boa governança, o bem-estar, o uso do tempo e assim por diante. E saúde tem 13,1% de participação, é mais do que os 10,9% do padrão de vida. Pelo menos neste indicador, saúde é predominante em relação à qualidade de vida. Mais alguns gráficos. Este aqui é do DNA Brasil, uma forma que eu particularmente gosto muito de apresentar as informações, que tem muito a ver com a discussão do Amartya Sen e a relutância dele em apresentar um indicador sintético da forma do IDH. O que entende o Amartya Sen? Que o desenvolvimento é multidimensional. Que uma dimensão não pode se sobrepor ou se subsumir em relação a outra dimensão. E, portanto, é necessário apresentarmos cada uma individualmente, com a sua especificidade e com o seu resultado, bom ou ruim. E na forma de um gráfico de radar, nós conseguimos visualizar isso. Conseguimos ver em que ponto nós estamos em cada uma das dimensões e o quanto estamos distantes de alcançar o resultado ideal. O quanto nos falta ainda para percorrer naquela dimensão e naquelas que nós estamos já um pouco melhores. Lembro que eu comentei antes que a média e a utilização de um indicador sintético acaba escondendo estas diferenças entre as dimensões de análise. As dimensões melhores, elas acabam escondendo o resultado das dimensões com pior desempenho. Num gráfico de radar, isto fica muito bem representado. Aqui é apenas uma dimensão, comparando 2 anos, 2004 e 2005, de uma forma colorida, para fazer um pouquinho mais separado cada uma das dimensões, bem-estar econômico, competitividade econômica, indicadores socioambientais, educação e assim por diante. E para indo para o final, eu queria ter tido 125 slides, mas depois eu achei que era bastante longo isto. Eu trago alguns cartoons para reflexão. Aqueles que foram meus alunos já sabem disso, do quanto eu adoro cartoons, do quanto eles representam e o quanto nós podemos, através deles, termos leituras diferentes da sociedade e daquilo que é, de fato, importante.
A Mafalda nos dá lições a todo momento. Um deles ela traz aqui. Estamos à procura das raízes nacionais? Não, uma fuga de gás. E ela conclui. O urgente não deixa tempo para o importante. A gente fica apagando incêndios, no caso ali tentando que não dê incêndios, em vez de nos preocuparmos com questões que são mais importantes e são questões de fundo para o nosso dia a dia. Ela lembra que desde criança já falava que o país estava em crise, ela cresceu e continuou ouvindo isso e pergunta na sábia, na sabedoria das crianças, na sua ingenuidade, será que uma crise tem hormônio de crescimento? Então continua aí presente desde que eu era pequenininho. Essa aqui eu resgatei, ela já é bem antiga, e nós tivemos uma live, nesses tempos de live, esta aqui é uma também, tivemos uma que foi, eu diria, vergonhosa, há poucos dias, semana passada e na anterior. Duas socialites completamente desconectadas do mundo, uma delas a primeira-dama do estado mais rico do país, dizendo que não era para dar marmitas para os moradores de rua, porque senão eles nunca mais vão sair da rua, como se eles gostassem desta situação de pobreza. E a Mafalda já dizia aqui que deveríamos ter a preocupação com eles, bem-estar, proteção, e a outra diz o quê? A gente só quer esconder eles. É isto o que a economia acaba fazendo, escondendo as suas mazelas. Eu adoro também o Calvin e o Haroldo, e esta aqui é antiguinha também, mas quando a gente vê hoje que o Trump comprou todas as futuras vacinas da Covid e deixou o resto do mundo sem nada, é também o Joey Grandão que bate no Calvin para tomar as coisas dele. E ele acaba aceitando, tá? Porque é a lei do maior que pode tudo contra o menor. Depois de 4 ou 5 tirinhas, esta é a última daquela historinha, e o Calvin pergunta para Haroldo, que faz algumas pessoas serem tão gananciosas e más? Por que elas se preocupam apenas consigo mesmo, com o seu umbigo, com os seus tostões no bolso, e não com as outras pessoas, com a vida das outras pessoas? Aliás, para quem gosta do Calvin e Haroldo, eu sempre recomendo que lembrem da história de ambos. Haroldo, em inglês, é Hobbes. O original é Calvin e Hobbes. Hobbes, para quem não lembra, é aquele mesmo filósofo que fazia a discussão com o Locke. Qual é a natureza do homem? Ela é boa ou má? Qual é a índole do homem no seu estado de natureza? E, portanto, há uma grande discussão filosófica sobre isso. Depois Smith vem e retoma isso também na filosofia dos sentimentos morais e depois na riqueza das nações. Mas aqui, Calvin e Hobbes é intencionalmente, sim, pelo criador da série, a referência ao Hobbes filósofo. E o Haroldo, como em português a gente não teria talvez todo este entendimento, o Haroldo é nada mais do que o alter ego, às vezes a consciência do Calvin, que faz as correções necessárias, os puxões de orelha no comportamento dele. Quem faz isso para nós é a filosofia. Por isso, Haroldo é Hobbes no original. Só para lembrar mais algumas, Hobbes e Haroldo brincando, né? O Calvin diz aqui, eu queria ter mais amigos, mas as pessoas são tão idiotas. Não vou ler toda ela, mas isto remete muito aos nossos tempos atuais de intolerância e de desconhecimento da ciência e dos meios e formas de fazer ciência, que acaba idiotizando algumas pessoas e a dificuldade, muitas vezes, que nós temos de
conseguir nos relacionar com os demais. E eles conversam e concluem, né, o como seria bom encontrar alguém que se pode apenas conversar de boa, não necessariamente, né, comendo uma maçã no outono, mas como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, comendo umas bergamotas no sol. E finalizo com mais uma outra inspiração, um Armandinho. Armandinho também nos traz uma série de ensinamentos, às vezes alguns puxões de orelha e alguns tapas na cara. Ele pergunta, o que é utopia? O pai dele responde, é a linha do horizonte. Por mais que a gente caminhe, nunca chegaremos nela. E é para isso que a utopia serve, para fazermos nós caminhar. Para isso nós devemos ter sonhos, para isso nós pensamos e precisamos ressignificar o que é desenvolvimento e o que de fato importa, para então podermos adequadamente mensurá-lo e vermos até que ponto nós estamos e o quanto nos falta ainda para alcançarmos aquele estágio de desenvolvimento que nós pensamos. E com isto, acabei falando 59 minutos dentro do tempo que o Weimar tinha me colocado e agradeço a todos e ficamos disponíveis aí para os comentários que todos terão. Obrigado. Silvio, então, muito obrigado no horário britânico que você fez a exposição, muito interessante. Eu não estou tendo acesso às redes Facebook, YouTube, etc., que nós temos também convidados ou pessoas assistindo, e o Cristiano me informa que você foi altamente elogiado no Facebook. Então, parabéns pela sua apresentação. Mas eu gostaria... essa apresentação sua foi a 56ª, Silvio, da série de conferências do NDR. E gostaria, Silvio, antes de passar a palavra, tenho duas perguntas que foram feitas para você, eu vou ler, mas eu gostaria primeiro de já antecipar o convite para as próximas palestras das conferências do NDR, que serão na segunda-feira, a 57ª, será a Juliana Gafuri e o professor Carlos Alberto Gonçalves. O tema é a dimensão do agronegócio em Toledo, uma análise interregional de insumo e produto. E quem estará moderando será o ilustríssimo professor Flávio. Na quarta-feira, Silvio, nós temos segunda e quarta, né? Então, na quarta-feira, dia 29, a professora Rosângela Pontilli, ela estará apresentando a sua palestra, cujo tema será Educação e Trabalho dos Jovens, Realidades e Tendências do ano de 2020. O moderador será o ilustre professor Jefferson. Feitas essas considerações, Silvio, que seriam... eu gostaria de adiantar essa agenda para a próxima semana, eu vou fazer a primeira pergunta do... Ô, Weimar, eu queria me inscrever depois com uma perguntinha também, se fosse possível. Tá, deixa eu dar as duas e você faz a terceira, então, Carlos, por favor. O primeiro é o João. O João, ele está fazendo a seguinte pergunta, Silvio. Ao analisar os dados do PNAD, percebe-se um aumento da desigualdade de renda nos últimos anos, mas, em contrapartida, um aumento da renda média da população. Pode deduzir a ideia do crescimento não ser sinônimo de desenvolvimento? Essa é a primeira pergunta do João. Perfeito. Quer que repita? Uma por uma ou todas? Eu vou fazer essa, depois eu faço a do Francis, depois o Carlos faz para você. Pode ser? Também quero falar, Weimar. Depois do Carlos, o Rippel. Está aumentando o fluxo, você vai ficar até as 22 horas, Silvio, fique tranquilo. A minha estratégia de fazer uma mega apresentação longa não deu certo. Tenho certeza que o Silvio vai ser breve, porque hoje tem Grenal.
Não, até nem estou tão ligado aí com isso. Aí. Assim, a pergunta do João, né, a respeito da questão da renda, a PNAD ela apresenta um aumento da renda média, mas a renda média ela não representa o que de fato nós temos na população. Eu vou recorrer de novo ao Delfim Neto, lá do alto dos seus 92 anos, e ele dizia a respeito da média o seguinte: se nós pegarmos um sujeito e colocarmos os pés dele dentro do freezer e a cabeça dentro de um forno ligado, na média ele estará com a temperatura corporal de 37 graus. Na prática, é bem possível que ele esteja já falecido. Então, a média por si só, ela esconde muito, e é como eu comentei, num índice agregado do tipo do IDH, o maior acaba subsumindo, escondendo o resultado menor. Então, nós sempre temos que utilizar a média de acordo com um outro, ou junto com um outro componente. No mínimo, o desvio padrão. Melhor ainda se utilizarmos o coeficiente de variação, para termos uma ideia melhor da dispersão deste dado, independente seja renda ou qualquer outra variável que estejamos medindo. E se utilizarmos ainda, por exemplo, o índice de Gini, de concentração de renda, nós teremos uma representação mais adequada. Portanto, é perfeitamente possível encontrarmos uma elevação da renda média e uma piora no índice de concentração de renda. E isto, possivelmente, os dados agora de 2020, com a redução da renda, por exemplo, dos autônomos e de várias outras categorias que foram diretamente impactadas com a redução da atividade econômica, portanto, a sua renda diminuiu e piora a situação para o conjunto do país ou da população. Então, o que o João aponta é fato, e não é excludente encontrarmos uma situação aparentemente contraditória como esta. Silvio, Vamos lá. vamos lá, para a próxima, então. O Francis está fazendo essa pergunta para você. Há algum esforço internacional de construir um índice de bem-estar ou de felicidade que seja amplamente aceito e mensurado pelos países para comparação internacional de qualidade de vida das pessoas? Isso não considerando IDH, IPH e afins. É um dos temas dos mais complexos e controversos. Há uma profusão de indicadores, como eu comentei, mas, por exemplo, um indicador ou um esforço internacional, ele demanda um acordo internacional no conceito e aí depois um outro acordo de novo na forma de operacionalizar este conceito. Um exemplo disso são as metodologias de cálculo do PIB ou do cálculo da taxa de desemprego. Do cálculo do PIB acordado no âmbito da ONU e de todos os comitês técnicos, né, que antecedem a discussão depois no plenário dos países lá representados. No caso da taxa de desemprego, para ela ser comparável entre todos os países, a metodologia de coleta também deve ser a mesma, por óbvio, assim como nos demais indicadores, e aí a discussão é na Organização Internacional do Trabalho. Bom, nós temos, do ponto de vista, por exemplo, ambiental, relatórios consolidados do CE, o System of Environmental and Economic Accounts, da ONU, nas suas diversas versões, já finalizadas, na última versão, se eu não me engano, 2008 ou 2009, depois de quase 15 anos de discussão, pegando pelo menos ali desde a Rio 92, mas há alguns esforços já no início lá de 1990, e aí isso já daria para 18 anos, se a gente quiser arredondar para 2 décadas, o esforço de termos uma metodologia comum acordada do ponto de vista dos técnicos. Bem, já se passa 1 década que este esforço foi concluído
e ele ainda não é adotado em discussão no plenário da ONU em todos os países. Então, veja, nós estamos fechando 3 décadas para discutirmos uma metodologia para termos o sistema de contas ambientais da ONU que faria esta correção do PIB. Então, de novo, a pergunta do Francis, né, ela é importante porque nós não conseguimos até hoje costurar entre todos os países um esforço conjunto, comum, igual a todos, para representarmos adequadamente nesta questão. Portanto, vamos ter ainda uma profusão de indicadores, cada qual apresentando uma contribuição numa linha, e eles não são diretamente comparáveis entre si. A vantagem do IDH foi justamente essa, de ser simplificado, fácil de entender, e também não abranger muitas questões e questões polêmicas. Não há muita dificuldade, não há motivo para esconder os dados de longevidade, de acesso à educação, escolaridade e da renda média do país. Outras questões são mais sensíveis e, portanto, cada vez mais difíceis de termos um acordo para tanto. Ok, Silvio. Vou passar a palavra para o Carlos. O Carlos, terminando, eu faz a pergunta. Depois tem mais umas 3 perguntas, Silvio. Acho que eu vou encerrar com a última pergunta da Caroline Welter. Tá? Então tem mais 3 perguntas. Uma do Sérgio, outra da Ariane, e outra da Caroline. Daí a gente encerra a sua apresentação. Por favor, Carlos. Olá, muito obrigado, Weimar. Oi, Silvio, tudo bem? Tudo bom, cara. Excelente apresentação, muito esclarecedor, muitas coisas. A gente vê esse assunto sendo tratado bastante por vários prêmios Nobel, né? Concordo em muito das coisas que você colocou, mas eu queria colocar um ponto para a nossa discussão. Nós falamos bastante do PIB, né? O PIB como não sendo um bom indicador do desenvolvimento. Como você mesmo disse, o desenvolvimento ele é multifacetado, ele é multidimensional. Então, teoricamente, nenhum indicador, mesmo os outros que você apresentou, tinha os seus probleminhas e abrange uma determinada dimensão do desenvolvimento, mas deixam de abranger talvez outras. Então, não tem nenhum indicador que seja completo, né? Então, voltando ao PIB, né? Quando em algum momento da apresentação você disse, o PIB é só produção, né? Na verdade, quando a gente olha o PIB pela ótica da renda, pela ótica do valor adicionado, né? Ele é composto pela renda do trabalho, pelo excedente operacional bruto, que no caso é o lucro das empresas, e pelos impostos. Então, em algum momento, o crescimento do PIB significa aumento da renda do trabalho, aumento do lucro das empresas e aumento dos impostos ou aumento da arrecadação do Estado, o que espera-se que se converta em bem-estar da população, de certa forma, né? O Estado, pelo menos aumento do poder de ação do Estado. Então, não querendo que o PIB seja a pílula de ouro, ou seja, o indicador ideal para medir o desenvolvimento, mas o PIB, principalmente para os estágios de desenvolvimento iniciais, quando a gente não é ainda uma Suécia e tal, quando começa a descolar um pouco, mas pelo menos para países que estão num estágio de desenvolvimento um pouco anterior ao desses já desenvolvidos, o PIB ainda não é um bom indicador, não completo, mas não é um indicador que ainda reflete alguma melhoria. E é isso. Muito obrigado. Legal, Carlinhos. É bom lembrar também, né, as outras formas de mensuração do PIB. Mas vejo o seguinte, mesmo sob a ótica da apropriação da renda, é possível que o PIB cresça apenas pelo crescimento da parcela de dividendos e de impostos e que a massa salarial continue a mesma. Portanto, não necessariamente, à medida que o PIB cresce, reflete melhoria da condição de bem-estar no sentido de ampliação do poder aquisitivo da população. Pode que nas outras 2 dimensões tenha havido este crescimento.
particularmente é o que se imagina venha a acontecer ao longo deste ano de 2020. Então, é preciso também... por isso que a maioria dos indicadores é preciso fazer esta leitura mais aberta, né? Traduzir ele nas suas diversas dimensões, e é por isso que eu sou particularmente favorável à utilização do gráfico radar, porque ele traz todas as suas dimensões em separadas e a gente pode enxergar aonde que tem o problema. E, de fato, é como você comentou, nenhum indicador é completo, nós não temos um acordo, a não ser no caso do IDH, até pela sua simplicidade e poucas dimensões e variáveis envolvidas, e aí cabe a isso que nós fazemos nos programas de desenvolvimento regional do país, cada um ir construindo a sua teoria, a sua visão, a sua explicação do processo de desenvolvimento, e com isso, trazendo à luz, trazendo à tona aquelas dimensões que entende serem as mais importantes. E nisso é importante lembrar que nenhuma deve prevalecer sobre as demais. Um campo grande aí pela frente para a gente trabalhar. A facilidade do PIB, você lembrou bem, pelo menos este, ele é diretamente comparável entre todos os países. A gente pode abrir por algumas dimensões, outras leituras, por exemplo, essa da apropriação, e com isso nós temos um dado facilmente disponível. Nas outras dimensões a gente precisa correr atrás. Algumas vezes tem que ir a campo, tem que buscar os dados primários, porque os dados secundários não estão disponíveis, ou se estão disponíveis, não correspondem exatamente àquele conceito que nós estamos pensando, e aí não conseguimos operacionalizar da forma que tínhamos pretendido. Silvio. Muito obrigado, Silvio. Então, antes de passar a palavra para o professor Ricardo Rippel, eu gostaria de agradecer a imensa audiência que nós temos dos nossos ex-alunos, tanto do PGDRA quanto do Programa de Pós-Graduação em Economia. O Cristiano alertou isso e realmente a gente tem um público bastante significativo e a gente agradece todos vocês que foram que são egressos dos nossos programas, que nos prestigiem mesmo, que isso além de a gente estar revendo, como eu falei que fazia tempo que eu não via a Carol, e nós constantemente recebemos o Sérgio Kunz, que vai ser a próxima pergunta depois do professor Rippel, é uma grande gratidão que a gente recebe vocês. Então, continuem nos prestigiando para matar um pouco a saudade, mesmo à distância, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Nesse sentido, eu passo a palavra para o Rippel fazer as considerações, a pergunta para você, Silvio. Okay. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvio, de novo. Boa noite, Rippel. Tudo bom? Tudo. Silvio, é o seguinte, essa é uma discussão longa, né, que a gente vem sempre enfrentando e, na verdade, ela se torna mais presente para a gente pós-Segunda Guerra Mundial através dos trabalhos do Perrot em ordem, do Hirschman e do Rostov, né? E aí a coisa toda evoluiu para tudo que nós temos hoje até chegar no Chang, né? E o Rajo chega e diz, olha, o mundo quer um receituário para se desenvolver, mas o que muitas vezes se impõe aos subdesenvolvidos do terceiro mundo, via OCDE e outras proposições, é um receituário que se deu sob a exploração de colônias ou de colonizados e que foram sugadas durante séculos e agora querem que a gente dê um salto em décadas, né? E isso é óbvio, para não dizer outra coisa, é impossível. Os indicadores, óbvio, são ferramentas para a gente medir, a gente por isso tem um monte de indicadores, mesmo o IDH, ele recebeu uma readequação a partir de 2010, né, trabalhando com algum cálculo geométrico ali, trabalhando com o PNB per capita, né, mas ele nunca vai preencher. De qualquer forma, mas o que está por trás de toda essa discussão é uma discussão de hegemonia, essa que é a grande questão, né, e isso você colocou muito bem com a ação, por exemplo, dos grandes sobre os pequenos, do Trump, sobre todos nós, agora nessa situação que a pandemia escancarou. Então, essa que é a grande
verdade, apesar dos pesares, nós ainda estamos numa teoria de vantagens comparativas, tal como o Davi Ricardo mencionava. Diante disso, o que tu pensas? A gente continua se digladiando com uma desigualdade tão grande que não vai ser possível superar, ou a gente consegue, com o passar do tempo, chutar a escada, como o Chang fala, né, e dar um salto para conseguir? O que tu imaginas nisso? Olha, é bastante complicado. O Chang tem alguns insights bastante interessantes. A gente não pode falar isso, a gente tem que mandar comprar os livros, né, na biblioteca, mas tem alguns dele em PDF aí para o pessoal poder fazer a leitura. É bem recomendável, né? Aquele que ele explica a economia como ela é, economia para leigos, assim, é muito interessante. Mas a gente tem uma questão, diria, de geopolítica implicada, que é difícil da gente se libertar. Tem um pouco, para não dizer muito, aquilo que o próprio Haroldo lembra lá para o Calvin, da natureza do ser humano, uma natureza egoísta e não se preocupando com os outros. Então, isso explica muito desse comportamento, eu diria, trumpiano, né? Em português, esse trumpiano pode gerar a trampa, a negócio negociata também, e outras interpretações, deixo para todos pensarem aí nas possibilidades do termo. Mas isso remete a uma dificuldade muito grande de conseguirmos, não sei se seria o termo, virar o jogo. Esse é um dos pontos. Quem trabalha um pouco com isto é bastante interessante, é recomendável o Boaventura de Souza Santos, que ele pensa uma nova política ou geopolítica para os países do Sul, ou seja, do sul do Equador. Aí é um outro referencial. Mas nós também temos um problema de maneira maior ou mais geral nesse sentido, que tem a ver também com, aqui no Brasil, mais específico, o nosso próprio sistema educacional. Não se trata de falar bem ou mal, não seria muito difícil falar mal, com uma série de problemas e maus resultados que nós temos em várias formas de avaliação, mas um pensamento muito preso a uma visão de mundo positivista e funcionalista. Eu, particularmente, gosto muito mais da fenomenologia, da hermenêutica, de ir atrás de entender os porquês. À medida que nós conseguirmos entender os porquês, entendermos os discursos entre linhas, pensarmos com uma outra visão mais ampla, mais aberta, nós conseguimos reverter algumas coisas. É óbvio que isto não é de interesse do status quo, não é de interesse dos Estados Unidos em termos de geopolítica mundial e assim por diante. Então, do ponto de vista prático, o caminho para conseguir reverter isto para o que o Boaventura fala, né, de uma pedagogia do Sul, não vou dizer que um levante do Sul, mas para repensar, um olhar a partir de nós e não um olhar a partir do desenvolvido e querermos ser como eles. Mas isso também já alguns autores consagrados da economia vão trazer isso. As próprias ideias do Veblen a respeito do comportamento humano, que sempre olha para cima e não para baixo, a gente sempre quer copiar o vizinho que tem a casa mais nova, maior, melhor pintada, carro mais novo, do que o vizinho que está do outro lado com o carrinho mais velho, a casinha mais simples. Nós somos imitadores, o consumo conspícuo de posição, que depois o Galbraith vai levantar também nos anos 50, o texto dele na Sociedade Afluente. Então, nós temos estas visões de mundo e, portanto, nós acabamos reproduzindo isto e não conseguimos nos libertar deste modelo. Então, aí acho que tem a maior dificuldade. Primeiro, interna, de conseguirmos superar isso, para depois termos condições de, na geopolítica, no confronto não é a melhor palavra, mas né, no embate, conseguirmos fazer prevalecer uma outra posição, uma outra visão de mundo. Obrigado. Silvio,
Agora, nosso ilustre, vou fazer mais uma pergunta, vai ter mais 3 perguntas. Então, se prepara. Essa eu vou perder a amizade, eu não vou perder a piada. Tem um tratado que o Sérgio está mandando para você. Então, pega lápis, caneta, calculadora, porque a coisa é grande aqui, a pergunta, hein? Mas ainda bem que o Sérgio deve ter feito ela em português e não em alemão, né? E tem essa grande vantagem. Se ele põe ela em alemão, a coisa vai ficar feia. Então pega o cronômetro, começa a cronometrar. Vou fazer a pergunta, hein? Parabéns, Silvio, pelo trabalho e suas várias dimensões e âmbitos abordados. As classificações de indicadores usadas podem ser muitas e várias aplicações. Podendo ser nos âmbitos sociais, saúde, desempenho, qualidade, RH, sustentabilidade, de capacidade, estratégia, etc. Acredito que os mais utilizados são os de desempenho e depois de processo, como qualidade, pode ser do processo, do produto, produtividade, volumes, metas, resultados alcançados, níveis, erros e acertos. Desempenho organizacionais, eficiência, eficácia, custo, faturamento, recebimento, lucratividade, endividamento, rendabilidade, giro, rotatividade, turnover, desempenho de equipe e outros. Também concordas e concluis? O que você acha, Sérgio, esse emaranhado de perguntas e indicadores que o Sérgio fez para você aqui? Não seria diferente, senão tinha que ser o Sérgio para levantar esse conjunto, né? Bem completo, bem abrangente. Ainda bem que ele não mandou em alemão, isso aí. Me safei. Obrigado, Sérgio, por não ter feito em alemão. Assim, de maneira geral, um conjunto de métricas que ele trouxe, pensando bastante em termos de gestão de empresa, quando fala em faturamento, lucratividade, recebimentos, recebíveis, enfim. Mas, basicamente, no início, quando ele falou de desempenho e processo, os indicadores, eles vão medir o nosso desempenho, seja do ponto de vista do processo produtivo, por exemplo, dentro da empresa, métricas de controle de qualidade, de redução de desperdício, retrabalho, métricas de faturamento, de perdas no processo produtivo ou de vendas perdidas, enfim. De maneira geral, o indicador vai nos dar o nosso desempenho. Nós aqui escolhemos qual a área, qual a dimensão a ser acompanhada. Nós vamos dar mais força para um ou para outro, conforme o nosso entendimento do que de fato é importante, seja do ponto de vista da gestão da empresa, seja do ponto de vista da gestão do município, ou do estado, ou, como nós temos aqui, do Conselho Regional, ou da Associação de Municípios. Então, é fundamental que tenhamos, como eu comentei, primeiro uma teorização. Primeiro saber o que de fato nós queremos acompanhar, o que de fato é importante. Se nós não sabemos o que precisamos, o que devemos acompanhar, então todo o esforço a posteriori é desprovido de resultado adequado, no sentido de termos uma visão de como estamos e aonde vamos chegar ou o quanto nos falta para chegar até lá. Se o nosso desempenho está bom ou está ruim. Então, o Sérgio levantou uma série de indicadores, de métricas aí, que são super importantes. Nós é que devemos fazer esta escolha. No âmbito por exemplo, da prefeitura, nós queremos monitorar e acompanhar mais o desempenho na área de educação, ou na área ambiental, ou na área da transparência. Aí é a questão de cada gestor que vai definir isso. Numa empresa, dado o conjunto de necessidades de acompanhamento e as pernas para conseguir dar conta e acompanhar, pode-se escolher 3 ou 4 indicadores principais, e normalmente se trabalha com agregado de custo e com
a receita, e depois é que vai se trabalhando outras dimensões à medida que haja condições de fazer todo este acompanhamento. Ótimo, Silvio. Muito legal. Agora, mais uma pergunta da nossa querida Ariana, nossa ex-aluna, que deve estar em Uberlândia, espero. Então, vai lá. Ela escreve assim: parabéns, Silvio, pela apresentação. Você acha que, com a pandemia e as questões que estamos lidando, levarão a uma valorização dos indicadores de preservação do meio ambiente e de saúde emocional, dados os impactos como os custos de longo prazo? Bom, não estou vendo a Ariana aqui, eu também fechei a minha câmera. Eu não sei se ela está ali em Cascavel com a mãe dela, está lá em Minas. Ela está de ouvinte, Silvio. Ela está de ouvinte, né? Está nos ouvindo aqui. Um abraço para a Ariana também. A Rádio Desenvolvimento Regional Agronegócio? Isso. Eu estive na banca da Ari no mestrado. Então, também tenho culpa, né, no caminho, na caminhada dela, e aprovando a dissertação dela, que estava muito boa, por sinal. A pergunta dela, então, a questão da valorização do meio ambiente, saúde emocional, nós temos uma visão, o economista sempre diz para tudo que ainda é muito cedo para avaliarmos qualquer impacto. Essa é a primeira resposta, ou a outra resposta tradicional, que a gente sempre começa respondendo, é com o depende. Depende do modelo, das hipóteses, e a gente foge de toda e qualquer resposta comprometedora. O que nós temos verificado é que esta situação da pandemia tem feito, sim, haver uma reflexão maior, um repensar sobre a questão do consumo, reduzindo o consumo, achando que não é tão importante, tão necessária essa corrida em lojas, mas, ao mesmo tempo, vemos é que quando o comércio reabriu, houve, de fato, uma corrida às lojas. Talvez não tão grande quanto seria antes, talvez, sei lá, 30%, 50% da população e não 70%, 80%, mas ainda assim, em vários municípios, para não dizer todos, no momento da reabertura do comércio, foi aquela motivação para poder sair de casa e ir comprar qualquer quinquilharia que fosse, porque tinha que se suprir aquele desejo, que o Galbraith já falava antes, o Veblen também, da necessidade de consumir. Então, tem um sentimento dúbio de, por um lado, sim, termos visto uma maior reflexão, preocupação com a questão ambiental, com o consumismo desenfreado, mas uma evidência empírica por estas situações de reabertura do comércio, de que não adiantou nada. Pelo menos uma boa parte ainda da população continua no mesmo referencial de antes, infelizmente. Tá? A questão emocional ainda está sendo, eu diria que, superficialmente abordada. Nem todas as empresas têm programas de acompanhamento, de auxílio para os seus funcionários. Isso tem algo raro, esta preocupação. E, portanto, infelizmente também neste ponto eu não espero uma mudança. Depende muito mais da conscientização individual, de uma reflexão de cada um, visitar o seu eu interior e repensar isto, mas ainda não vejo um esforço ou algo mais coletivo neste sentido que, de fato, possa gerar uma mudança neste modelo que a gente está vivendo até agora. Ok, Silvio. Deixa eu ver aqui a próxima, que é da Caroline. E agora eu estou aqui, não estou conseguindo achar o chat. Isso aqui, achei, consegui mexer aqui. Silvio, então você... Está aqui. O chat está aqui. Não, o chat. O chat. Mas não pode ser shit também, né? Pode ficar chato. Também. Silvio, então quem faz essa pergunta é o Centurião, na realidade. A Caroline só escreveu, acho que ela digitou, deve ter sido secretária do Daniel. Mas é o seguinte, há uma crítica
a Georgson Rugen, feita na obra Economics de Paul Samuelson, onde o mesmo dissocia a economia da ecologia e do meio ambiente, enquanto Rugen havia incluído esta faceta no debate econômico. Minha pergunta é, Samuelson errou? O Georgescu Reagan... Olha lá, Georgescu Reagan. Por que você não falou direito para mim, para falar Georgescu? Esquecemos de combinar isso aí. Pô, Silvio. É. Georgescu Reagan. O Georgescu Reagan, ele foi professor em Vanderbilt, e ele era um sujeito, eu diria assim, um pouco irascível. Não era uma pessoa assim de um trato muito fácil. Ele teve algumas dificuldades junto ao corpo docente, de maneira geral, na universidade. Não se relacionava tão bem com todos, assim como era praxe para outros professores. Ele era muito forte, incisivo nas suas visões, e, portanto, isso acabou criando um certo distanciamento dele entre os demais, e também a discussão dele, trazendo principalmente a questão da entropia, que não é algo novo. O Soddy já discutia isso lá no início dos anos 1900, então apenas o Georgescu trouxe isso mais claro para dentro da teoria econômica, e ele não foi compreendido na época pelos seus pares, e até hoje ele não é muito bem compreendido pela maioria dos autores, especificamente, ou grande parte dos autores que seguem a vertente clássica, neoclássica, do mainstream econômico. Então, de fato, o Samuelson, ele tem uma certa indisposição para com o Georgescu, e esse é o fato que aparece lá na obra do Samuelson, que foi o nosso livro-texto para vários cursos de economia. Mas também dois fatos aí, só para complementar, desses dois grandes economistas. O Samuelson, se não me engano, foi ele que estava na banca do John Nash, quando ele apresenta a sua tese de 27 páginas, e o Samuelson diz que aquilo ali não tem nada de economia, mas a matemática está rigorosamente certa, portanto, eu aprovo esta tese. E o Georgescu, pelo próprio seu caráter, a sua forma de relacionamento com os demais, enfim, ele teve apenas um único orientado de doutorado, e vem a ser um brasileiro chamado Ibrahim Eres, que era o presidente do Banco Central do Brasil, lá no malfadado Plano Collor, em 1990. E depois ele sai do governo, se dedica aí ao mercado financeiro e a outras atividades. Mas está correta a pergunta da Carolina. O Samuelson, ele errou porque ele ignorou e disse que ele quis dizer que o Georgescu estava errado, e isso é fruto dessa incompreensão até hoje das ideias e da contribuição do Georgescu, que vem depois ser resgatada em parte pelo Saxo, Ignasi Sachs, o Robert Costanza, e depois todo o pessoal da economia ecológica, e mais atualmente por toda a equipe. Aí eu destaquei o Sérgio Latouche, o pessoal todo que discute o decrescimento. E hoje fica bem claro, né, com o que nós estamos vendo em termos de impactos ambientais, da redução da atividade econômica e da melhoria da qualidade ambiental. E só por isso já dá para dizer, olha, eu acho que esse Georgescu estava correto. Silvio, então a gente agradece mais uma vez você, agradecemos o público presente que ficou com a gente quase mais 40 minutos, 30 minutos a mais, após a sua apresentação, que você queria fazer em menos tempo, você acabou de colocar até menos tirinhas do Calvin, da Mafalda. Da próxima vez você aumenta o número de tirinhas, né, Silvio? Devia ter feito isso, posto menos slide, e mostrar só as figurinhas, aí fica mais legal, mais leve, mais divertido também. E tem, como você falou, tem uma filosofia embutida aí violenta, né? De
de chorar, não de dar risada, na realidade, com as apresentações do Calvin da Mafalda. Mas eu sugeriria, só para não esquecer, Weimar, antes de finalizar ainda, claro. Eu sugiro a todos que também olhem as tirinhas do Princípio Gilbert, que também é muito bom. Aliás, Scott Adams, criador do Gilbert, ele é economista, trabalhava numa grande empresa de telefonia, se não me engano, a AT&T. AT&T, E é na AT&T que tem as baias, malfadadas baias, e que agora a gente vai voltar com elas cheias de proteção de acrílico para não ficar coronado nos colegas de trabalho. Então, exatamente. Oi. Silvio. Fala, Peri. Cheguei atrasado. Não deixa, quem chegou atrasado não faz pergunta, né, Silvio? Quem está na segunda divisão não faz pergunta, né, Weimar? Acho que quem chega atrasado não faz pergunta, só tem que elogiar e falar que tá bom demais. Não, tem que falar que o Silvio, cara, olha, o Silvio é um cara, um parceiro, ele múltiplas funções, trabalha no SEDES, é um soberiano de, se não me engano, décadas, não é uma década, né, Silvio? Ele teve um bom início, começou com cana-de-açúcar. Então, a gente já tem uma afinidade muito grande, Silvio. Ó, amanhã os resultados da SOBER vão estar saindo, a gente já vai fazer um congresso virtual. O Lucir é o grande presidente da comissão local e a gente aguarda lá você presente nos nossos congressos também, tá joia? Tá joia. Não posso falar quem ganhou a tese, né, da economia rural. Aí, então... nem me fale. Deixa para não ser amanhã aí. Essa eu já sei. Falou. Então, vou encerrar então, Silvio, agradecendo novamente. Tem mais alguma consideração a falar, Peri e o Silvio? Não, para mim é apenas... Ele tem que vir aqui, né? Ele tem que vir aqui. Ele não conhece a cerveja Porks. Temos que tomar... já foi bem falada. E eu tô nesse débito aí. E assim que as condições permitirem, eu faço com o maior prazer fazer uma visita para vocês, tirar uma folga aqui nas atividades. A gente está começando o doutorado interinstitucional com a Unital, lá com o Edson. Então, eu coordeno a turma, sou o coordenador geral do pós, o Edson vai ser o vice lá pela Unital. Estamos começando agora, sexta-feira que vem, dia 31, com a palestra. Professor César Ramírez, do México, sábado de manhã outras, e segunda-feira a gente emenda, começamos com as aulas. Então, estamos com pouco tempo para respirar e mais algumas outras atividades normais, mas assim que a coisa estabilizar, normalizar, eu vou com o maior prazer aí para Toledo. Se for ainda ali pelo 20 de setembro, que vai ter um porco no rolete, acho que esse ano não vai ter, mas ano que vem a gente dá um jeito de fazer uma visita aí, e lá também para encontrar todos. Você não precisa nem convite, né, meu? Isso aí é só falar, tô indo, só isso. Só depende de você. Lugar para ficar não falta, né? Mas vocês, da mesma forma aqui, sabem que são super bem-vindos e esperados. Né? Tá certo, Silvio. Essa relação nossa é muito, muito próxima mesmo, né? Eu particularmente, tenho uma relação muito próxima com Santa Cruz. Você sabe muito bem disso. Mas, encerrando mesmo, definitivamente, esse momento, eu agradeço o Silvio, agradeço os ouvintes, quero encontrá-los novamente segunda-feira, e vou reiterar o convite para a palestra da Juliana Gafuri e o professor Carlos. O tema é a dimensão do agronegócio em Toledo, uma análise interregional de insumo-produto. Vai ser o professor Flávio, moderador, e na quarta-feira a nossa professora Rosângela Pontilli, cujo tema será Educação e Trabalho dos Jovens, Realidade e Tendência do ano 2020. E moderador, o professor Jefferson. Então, encerro nesse momento essa palestra, desejando a todos uma boa noite e um excelente início de final de semana. Até breve. Até mais, pessoal. Até mais. Um abraço a todos.